Olá a todos, queremos dar sequência no estudo da carta de 2 Pedro, capítulo 3, e nós vimos que este capítulo desta carta vai falar sobre a vinda de Jesus, e nós queremos dar sequência hoje então do versículo 9 ao versículo 13. E nós encerramos o último estudo no versículo 8, onde diz que para Deus 1000 anos é como um dia, falando sobre as pessoas que acham que já está demorando, que talvez Jesus não vai vir, porque faz muito tempo que está sendo falado e nos céus continua sendo, na terra continua sendo tudo igual. E nós queremos ver então essa sequência de Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 ao 13. Vai falar: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Até aqui o estudo hoje. Nós vemos aqui que Pedro parece que nos mostra um cenário apocalíptico das coisas que vão acontecer, e tudo dentro da conformidade daquilo que Mateus capítulo 24 e capítulo 25 Jesus descreve nas coisas que iriam acontecer nos últimos tempos. Também da mesma forma em harmonia com aquilo que Apocalipse diz que vai acontecer. E nós vemos tantos vídeos no YouTube, no WhatsApp sobre o fim do mundo, Apocalipse, como vai ser, quem vai ser o anticristo, e todo o cenário muito trazendo muito medo para o coração das pessoas. Mas na verdade o que Jesus está fazendo em Mateus 24, 25, o que Pedro está fazendo aqui no capítulo 3 e aquilo que João escreve no Apocalipse é justamente o contrário. Nós vemos com uma ótica de destruição das coisas negativas, ruins que vai acontecer. Mas, na verdade, esses livros devem ser interpretados com a ótica do cuidado de Deus com os seus, com o cuidado de Deus com a igreja, com o aviso daquilo que iria acontecer com aqueles que não estão preparados. E Pedro aqui vai falar justamente isso. No versículo 9, então, Pedro vai falar: o Senhor não retarda a sua promessa. Ele não retarda, não é tardia. Se Jesus ainda não veio, tem um motivo, porque não chegou o momento certo. Ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, vai dizer, ele é paciente conosco, vai dizer com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E está aqui a resposta por que Jesus ainda não veio. É porque Deus quer que nós possamos chegar ao arrependimento, porque Ele tem paciência conosco. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, vai dizer que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que toda a humanidade se salve. Deus quer salvar toda a humanidade. Deus não quer que nós passamos pelo Apocalipse. Deus quer nos retirar antes disso.
Ele quer que nós nos salvamos. É bem fácil a gente entender isso, essa grande verdade, falando como pais. Quando um pai e uma mãe tentam ensinar o seu filho pequeno para não mexer em determinada coisa, por exemplo, numa tomada, porque vai dar um choque, você pode morrer. A criança não sabe o que é isso, o que é choque, o que é morrer, o que é, né? E aí muitas vezes os pais e as mães dizem assim: se você mexer nessa tomada, você vai levar papá na bunda, você vai apanhar. Você vai levar uma chinelada ou você vai ficar de castigo. Ou seja, se você mexer ali, você vai sofrer consequências. Ok? A pergunta é: o pai e a mãe estão querendo aplicar essas consequências no filho? Deixa eu perguntar diferente. Aquele pai e aquela mãe que estão preocupados com o bem-estar do filho, que não quer que ele sofra nenhum dano mexendo na tomada. Esse pai, essa mãe quer bater no seu filho? Quer dar castigo no seu filho? É lógico que a resposta é não. O que ele quer é que a criança não mexa na tomada. Da mesma forma, Deus fez assim. Jesus explicou, João está explicando em Apocalipse e aqui Pedro está explicando. Está falando das consequências que vão acontecer para aqueles que não são salvos, para que aquele que não seja salvo possa vir a arrependimento. E aqui ele está falando que Deus quer que todos chegamos ao arrependimento, e é essa ótica que nós devemos olhar todos esses acontecimentos apocalípticos que a palavra de Deus nos apresenta. E no versículo 10, na sequência, também vai ficar bem claro isso. Vai dizer: porém o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, como ninguém espera. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Bom, se você olhar a segunda parte do versículo, você vai dizer assim: meu Deus, naquele dia os céus vão passar como estrondo, tudo vai se desfazer pelo fogo, a terra, as obras, tudo aquilo que existe aqui vai se terminar. Que tragédia, que coisa horrível que vai ser presenciar isso. Mas é justamente a primeira parte do versículo que nós temos que levar em consideração, que diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Por que está sendo avisado? Jesus, em Mateus 24, 43, vai falar a mesma coisa, que o dia da vinda dele será como um ladrão, à noite, quando ninguém espera. Por quê? Porque nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para quando o dia do Senhor acontecer, nós não passamos por isso, por esses acontecimentos tão trágicos e que trazem tanto pânico e medo dentro até o meio evangélico. Deus não quer que nós passemos por isso estes avisos da palavra de Deus. E na sequência, no versículo 11, nós vemos a mesma coisa. Está dizendo: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Mesmo que, uma vez que tudo vai acabar, o céu vai acabar, a terra vai acabar, nós devemos ser pessoas que andamos de forma santa e piedosa. Por quê? Porque assim nós vamos estar preparados para não precisar passar por isso. E agora deixa eu falar uma palavra para você nesse momento que está assistindo. Você está preparado? Se Jesus vir hoje, você vai com Ele ou você vai ficar e passar por um apocalipse? Como está a tua vida com Deus? Nós devemos estar preparados. A palavra de Deus diz que Ele quer que todos se arrependam. Ele quer salvar a todos.
Você já está salvo? Talvez você precisa pensar e repensar as tuas atitudes, a tua maneira de viver, de pensar, para que você possa estar preparado. Na sequência, no versículo 12, diz que nós devemos então viver de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Mesma coisa está falando, nós devemos esperar por esse dia. E esse esperar é no sentido de estar preparados novamente. Mais uma vez está dizendo, nós temos que estar esperando, não como alguém que está distraído e o ladrão pode vir e roubar, mas estar esperando ele, estar preparado. E nós não fazemos assim com a nossa casa, nós botamos tranca nas portas, nós botamos cadeados em portões, nós botamos grades, nós botamos alarmes, nós ligamos luzes à noite, nós botamos sensor de presença, nós botamos câmeras de vigilância, nós fizemos tantas coisas para esperar o ladrão, para quando ele vir nós estarmos preparados. E assim deveria ser na nossa vida também. Da mesma maneira, estar preparados e prontos para o dia do Senhor. E no versículo 13, então, traz uma grande promessa, uma palavra tão linda ao nosso coração, que diz, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Apocalipse vai falar que virá novos céus e nova terra, aonde que nesse novo céu e nessa nova terra não vai ter injustiça. A palavra diz que aqui habita a justiça. Por quê? Porque Deus habita aqui. Nós estaremos nesse novo céu, nessa nova terra. Todos aqueles que estão preparados habitarão nesse novo céu, nessa nova terra, juntamente com a presença de Deus, juntamente com Jesus. E ali nós não vamos ser limitados, como nós somos aqui, frágeis, nós perecemos, nós temos tantas pestes, nós estamos passando agora por uma pandemia, o mundo todo está parado, sinais também daquilo que a palavra de Deus apresenta, que no final dos tempos iria haver pestes pelo mundo. Quem diria que isso iria acontecer? É cumprimento da palavra. Então deixa eu te dar uma palavra agora para você que acha que tudo isso é bobagem, que tudo isso é besteira, que isso não vai acontecer. Tudo está se cumprindo. É só você olhar à volta, olhar o que está acontecendo para entender. Só não enxerga quem não quer. A palavra de Deus tem se cumprido. E nós podemos crer que tudo isso que nós vimos hoje vai se cumprir. Se você acha que isso não é verdade e dando um crédito que talvez você esteja certo, eu vivendo de acordo com a palavra de Deus e como aqui diz, de maneira santa e piedosa, eu vou ter uma boa vida aqui, uma boa estadia aqui, eu vou me dar bem com todos, eu vou viver de uma forma honesta, vou ser uma pessoa de caráter, vou poder chegar e cumprimentar qualquer um de cabeça erguida, não vou precisar atravessar a rua quando vir alguma pessoa, não vou dever nada para ninguém. Mesmo que você estiver certo e tudo o que está escrito na palavra de Deus for mentira, eu vivendo de acordo com a palavra de Deus, eu vou viver bem. Agora, se tudo que está na palavra de Deus for verdade e você estiver errado, da forma que você está vivendo, para onde você vai? Fica para você refletir, você que está me ouvindo, você que está assistindo esse vídeo, fica para você pensar. Deus nos deu um bom senso para que nós pudéssemos pensar e repensar. Talvez seja um momento de você repensar as suas atitudes,
a sua conduta, como você tem vivido e se você está realmente preparado. Nós vimos nos últimos cultos sobre a Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus Cristo e o que isso significa. Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha uma vida eterna. Jesus Cristo veio para dar uma vida e vida em abundância. A pergunta é: você crê nisso? Você crê em Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador? Você já tomou esse passo de entregar a tua vida para Jesus? Para estar preparado para o dia do Senhor, o dia que Jesus voltar, o dia que o mundo todo aqui for desfeito, para onde você vai? A palavra de Deus apresenta dois caminhos. Um caminho que conduz à salvação, ao céu, e um caminho que conduz à perdição, à segunda morte, o lago de fogo ou o inferno. Qual caminho você tem trilhado? Qual caminho você tem seguido? A ótica que nós devemos olhar esse texto que nós estudamos agora de Pedro não é o fim do mundo, não é fogo, não é os céus se derretendo, não é esse cenário apocalíptico. O que nós precisamos analisar é: Deus quer me salvar, eu estou vivendo de uma forma piedosa e santa, eu estou preparado para o dia do Senhor, o meu anseio dentro do meu coração arde pelo dia que eu vou estar no novo céu, na nova terra. E esse deve ser o ardor do nosso coração, de estar junto com Deus, novos céus, nova terra nos quais habita a justiça. Esse deve ser o nosso anseio, de ter uma vida com Deus. A minha oração é que você esteja preparado, que você, se não está preparado, você se prepare, você tem chance, você tem tempo. Deus está te dando esse tempo. É por isso que Ele ainda não veio. Por isso que Ele está tardando a sua vinda. Porque Ele quer que todos se salvem. E você ainda está nesse tempo. Só que cuidado, Ele vai vir como ladrão. E Ele não tarda. A palavra de Deus diz que Deus não tarda. Logo Ele vem. Não perca tempo. Se hoje ouvires a voz, não endureçais o teu coração. Entrega a tua vida e o teu caminho a Jesus. Confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe e que você possa refletir na tua vida. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.